Oi, gente, tudo bem? Hoje o nosso devocional é sobre um seguidor inconstante. E a palavra está lá em Mateus 27, de 15 a 23, que diz assim: Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar o povo, um dos presos, conforme eles quisessem. E naquela ocasião, tinham eles um preso muito conhecido chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhe Pilatos: A quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o tinham entregado. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: Não te envolvas com este justo, porque hoje, em sonho, muito sofri por seu respeito. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiam o povo a que lhe pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo, perguntou-lhe o governador: Qual dos dois querei que vos solte? E responderam eles: Barrabás. Replicou-lhe Pilatos: Que farei então de Jesus chamado Cristo? Seja crucificado. Responderam todos. Que mal fizeste ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez mais clamavam mais ainda: Seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir a água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: Estou inocente do sangue desse justo, que fique o caso convosco. E o povo todo respondeu: Caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás e, após haver açoitado Jesus, entregou para ser crucificado. E logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte. Pois é. E aí eu fiquei, pensando. Isso aconteceu na sexta-feira, né? Chamada Sexta-feira Santa, Sexta-feira da Paixão. Mas, num domingo anterior a isso tudo aqui que aconteceu, de terem pedido para Jesus ser crucificado, esse mesmo povo estava lá recebendo Jesus, entrando lá na cidade com aqueles ramos, né? Chamado popularmente como Domingo de Ramos. E Jesus entrando ali no jumentinho, né? Na cidade, todo mundo cantando Hosana. E na semana seguinte, no domingo seguinte, ou seja, desculpa, na sexta-feira seguinte, uma diferença aí de alguns dias, esse mesmo povo que aclamava Jesus estava crucificando Jesus. E é difícil para a gente entender, né, o que aconteceu. Porque como as pessoas foram persuadidas a estarem um dia enaltecendo Jesus, um dia aclamando Jesus, e dias depois nada mais existia, não tinha mais sentimento nenhum, eles viam Jesus como uma pessoa ruim, uma pessoa que precisava, que merecia ser crucificada. Pior ainda, Barrabás já era um ladrão conhecido da cidade, e eles preferiram soltar Barrabás. Jesus não tinha mais valor nenhum. E a gente não pode ser um seguidor inconstante a ponto de, no domingo, no culto, a gente está lá adorando ao Senhor e orando e ouvindo a palavra. E quando chegar no dia seguinte, na segunda-feira, na semana seguinte, Jesus se apresentar para você e você falar, vê-lo como um invasor da sua vida, aquele que não merece
a sua atenção, o seu louvor. A gente não pode ser assim, a gente não pode agir assim com o Senhor, porque se a gente se perturba em ler uma palavra dessa, onde no domingo ele era aclamado, mas no domingo ele era aclamado e na sexta-feira ele já era crucificado, isso é uma coisa que traz perturbação para nós. A gente tem que analisar se nós também não fazemos isso com Jesus no nosso dia a dia. A gente não deve ser um crente de domingo, um crente de um dia só, aonde um dia o Senhor merece tudo de nós, o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa oração, e no dia seguinte, as nossas atitudes, o Senhor ele não pode fazer parte dela, o Senhor não pode fazer parte da nossa vida, da nossa escolha. Por quê? A gente não pode ser crente só dentro da igreja. Aquilo que a gente acredita de Cristo e aquilo que a gente aceitou de Jesus e por isso convidou ele para fazer parte da nossa vida, não pode se desfazer de um dia para o outro. É nascer de novo, é ter uma nova conduta, uma nova vida. E lá em 1 Coríntios 15:58 diz: sede firmes e constantes. O que é ser firme e constante? É você não ser levado por outras ideias, não ser levado pelas suas próprias paixões, pelo seu próprio, sua própria vontade, porque nem sempre a nossa vontade, a maioria das vezes a nossa vontade não é a mesma de Cristo para nós, e aí a gente fica vivendo uma vida dupla. Por quê? Dia de culto, ou dia de ceia, pior ainda, né? Dependendo da situação, você é de Cristo. Dependendo, aí fora disso, saiu dali, acabou. Saiu dali, acabou. E não tem mais participação nenhuma na tua vida, nas tuas decisões, nas tuas palavras. Isso aí, eu acredito que Jesus ele não quer o nosso tempo pela metade, ele quer o nosso tempo integral. Né? Nascer de novo, nascer do Espírito, é ter uma nova vida, é ter uma vida diferente, é não ser mais guiado pelas nossas próprias vontades, é sempre perguntar: Senhor, o que o Senhor quer para a minha vida, o que o Senhor quer, qual é a melhor escolha, né? E a nossa vida cristã, ela só vai ter realmente sentido quando a gente se colocar firme diante da nossa decisão por Cristo, porque senão a gente vai ser uma folha levada para um lado e para o outro. Eu queria ler aqui esse versículo de 1 Coríntios 15:58, porque eu acho importante a gente ler, porque é uma palavra muito, muito forte também que Deus tem para nós. E fala assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então eu quero terminar o devocional de hoje falando que a palavra de Deus é que está falando aos Coríntios, para que sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Você tem feito a obra do Senhor? Você tem sido, qual membro desse corpo você tem sido? Porque no nosso corpo, todos os membros, eles são importantes. Você precisa cumprir a sua função no corpo de Cristo, sempre abundantes na obra do Senhor, firmes e constantes, sem ficar de mimimi. Isso não é papel de homem e mulher de Deus. Nós precisamos ser firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, e o seu trabalho não será vão no Senhor.
Quanto mais a gente cuida das coisas de Deus, Deus cuida das nossas coisas. Amém? Fiquem com Deus.